Fala pessoal, hoje nós vamos ao vídeo 4 dessa série de 8 vídeos, a quarta etapa do processo de montagem de um treinamento de musculação, e nós vamos falar hoje sobre a escolha dos exercícios. Não é uma tarefa muito fácil, né? Devido à variedade que se tem de exercícios, máquinas, equipamentos, enfim. Existe uma possibilidade gigantesca de opções para se poder escolher um exercício. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Normalmente, a escolha dos exercícios são baseadas em modismos ou em novidades mercadológicas, né? Já que inventar exercício pode ser muito lucrativo para alguns. Então, o que eu pretendo aqui, na verdade, é te possibilitar uma análise variada de uma quantidade muito grande de exercícios, de maneira que qualquer exercício que você queira analisar, você tenha condições de saber se ele vai se encaixar ou se ele não vai se encaixar dentro daquilo que você está pretendendo para o seu aluno. Não é uma defesa do clássico e dizer que a gente não vai utilizar as novidades, nada disso. É simplesmente poder te oferecer a possibilidade de analisar qualquer exercício que você tenha em mente ou qualquer exercício que você venha a entrar em contato. Bom, o que é a abordagem tradicional aí, a mais comum na musculação? Nós já escolhemos a estrutura por grupamentos musculares, é o que normalmente se faz, e aí eu vou escolher exercícios que contemplem aqueles grupamentos musculares. Olha só, o foco continua no músculo. Ok, se o foco é no músculo, então vai começar a surgir aquelas discussões. Ah, esse exercício ativa mais esse músculo do que aquele, portanto ele é mais eficiente, né? Nós não vamos entrar nessa discussão porque ela é uma discussão que a gente precisaria de muito tempo para abordar esse ponto de vista. Mas vejam como a estrutura do treinamento ela é importante para determinar o caminho, como a gente vai escolher os exercícios. Ora, se eu estou pensando em músculo, é lógico que eu vou escolher exercícios que contemplem aquele músculo e vou distribuir eles ao longo do dia. Se eu estou pensando no segmento, eu vou escolher exercícios que contemplem aquele segmento ou a funcionalidade e assim por diante. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, dá uma olhadinha no vídeo 3 aí nas nossas redes sociais para você poder acompanhar o processo de montagem do treinamento. Então, normalmente, a estrutura do treinamento ela já vai facilitar muito um caminho para eu escolher os exercícios que contemplem aquela estrutura. Mas é importante a gente ter alguns pontos de análise. E eu vou colocar para vocês 4 pontos para vocês analisarem os exercícios quando eu tiver na dúvida. Por exemplo, eu preciso escolher um exercício lá para membros inferiores, eu vou escolher o exercício A ou o exercício B. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou utilizar esses 4 pontos de análise que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, fiquem de olho. Bom, para fazer essa análise, esses 4 pontos precisam estar contextualizados com o objetivo do aluno e com a condição atual dele, ok? Os 4 pontos são a massa muscular envolvida naquele exercício, a complexidade técnica, ou seja, o quanto ele é difícil ou ele é fácil de ser executado, a estabilização do tronco, necessidade de estabilização dinâmica ou não do tronco, e o último ponto, o alongamento do agonista. Então, como nós não temos muito tempo, eu não vou explicar cada um desses aspectos, mas eu vou dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Suponha que eu tenho um aluno, ele é iniciante, e ele quer hipertrofiar, aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura. Você conhece alguém assim? Muitos, né? Então, ele vai treinar 3 vezes por semana. E eu, lá na etapa 3, eu resolvi que ele vai cumprir com a estrutura de corpo inteiro. Ok, então já está determinada a estrutura. Aí eu vou chegar na parte dos membros superiores e eu quero escolher um movimento para ele. Nos movimentos de membros superiores, eu cheguei num ponto em que eu estou numa dúvida. Vou colocar supino reto ou vou colocar voador máquina, por exemplo?
Devido à estrutura do treinamento, o tempo que o aluno tem para treinar, eu vou precisar escolher entre esses dois movimentos. Normalmente a gente vai ter que fazer opções desse tipo várias vezes durante o processo do treinamento. Como eu estou nessa dúvida, o que eu faço? Eu vou avaliar aqueles 4 pontos que eu falei anteriormente, juntamente com a condição e com o objetivo do meu aluno. Bom, primeiro ponto, massa muscular envolvida. O exercício de supino reto, ele é um exercício multiarticular, então quando eu vou treinar o supino reto, eu vou envolver também o tríceps e o deltoide. Ora, para esse aluno que é iniciante e que está começando um processo de treinamento com a estrutura de corpo inteiro, seria interessante eu incluir o supino reto ao invés de incluir o voador máquina, pensando nesse contexto. Logo, um ponto para o supino reto. Pensando na complexidade técnica, o supino reto é um exercício multiarticular e que se eu fizer ele na barra livre, ele envolve mais aspectos relacionados à aprendizagem do movimento, aprendizagem motora, do que o pec deck na máquina, que já está todo guiado e não exige um outro controle, além de fazer a força para movimentar a máquina. O supino reto já envolve um controle da barra, né? De lateralidade, enfim, a barra não pode ir para frente e para trás, ela não pode chegar a um lado antes do outro. Então isso já envolve todo um aprendizado neuromuscular que o pec deck não envolveria. E como esse aluno é jovem, muito provavelmente ele vai ter muito tempo de musculação ainda. Então seria importante eu utilizar o meu tempo ali para ensinar ele a fazer bem esses movimentos. Mais um ponto então para o supino reto. Já ganhou em relação à massa muscular e em relação à complexidade técnica. Já em relação à estabilização do tronco, os dois são muito semelhantes, em função do apoio do tronco. Portanto, ninguém ganhou ponto, né? Nesse caso aqui eu fiquei dividido ainda entre o pec deck e o supino. Já em relação ao alongamento do agonista, o supino reto também oferece uma maior possibilidade de alongamento do peitoral maior. Portanto, é um exercício que pode estimular as microlesões musculares, o que é interessante para esse aluno que quer hipertrofiar. Portanto, dos 4 pontos que eu coloquei, parece que em 3 deles o supino reto é mais vantajoso do que o pec deck. Olha só, tanto que fica fácil. Então eu vou colocar o supino reto com a barra livre para esse meu aluno no treinamento. Então eu posso fazer essa análise com vários exercícios em que eu estiver na dúvida na hora de colocar um ou de colocar o outro. Veja bem, eu não estou dizendo que o supino reto é mais eficiente que o pec deck, até porque a eficiência depende de um contexto. Eu estou dizendo que no contexto em que nós estamos, em função desse aluno, em função da estrutura que eu consegui colocar para ele, que eu escolhi para ele, o supino reto seria o exercício mais interessante para ele. Nada impede que eu possa colocar o supino reto e o voador, né, máquina, no mesmo treinamento, né? Nada impede isso. Então não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eu estou simplesmente mostrando que existe um contexto para eu ter colocado o supino reto e não ter colocado o voador máquina. E esse contexto é interessante demais você explicar para o seu aluno, porque ele vai gostar de entender isso que você está explicando para ele. E uma das coisas que a gente sabe que mais atrai o aluno, que faz ele se fixar ao exercício, é ele entender do próprio exercício que ele está realizando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima etapa 5.